Olá pessoal, bem-vindos de novo ao podcast de entrevistas com cosplayers. E hoje temos uma convidada muito especial. Já está na nossa comunidade há algum tempo, já tem algum expertise. Vamos falar com uma pessoa com muita expertise. E deem bem-vindas à Mayushi. Yay! Olá, olá, olá. Eu tenho que fazer aqui o voice-off de palminhas, que é muito triste. Mas, Também utilizo, também utilizo. Deixa lá. mas, eu fico sempre contente de fazer este tipo de introdução. Então, está tudo bem contigo? Tá tudo bem, fofo, e tu? Também, também. Olha, obrigada por teres aceito aqui o nosso convite. Bem-vindo aqui ao nosso podcast. Bem-vindo aqui à malta que quer ouvir falar um bocadinho mais sobre ti. Espero que gostes deste Obrigada pelo bocadinho aqui convite. connosco. Ah, não, isso já estava planeado há muito. Não posso te garantir disso. E Obrigada. então, para nós começarmos, se queres te introduzir aqui à malta? Ora bem, vamos lá, introdução, eu consigo, para esta é difícil já. Então, eu sou a Mayushi, meu nome verdadeiro é Catarina, tenho 28 anos, a caminhar já aqui para os 29 este ano ainda não me mentalizei, mas isso são outras conversas. Ah, e sou natural de Lisboa. Hum. Sim, senhora, sim, senhora. E então e já vais a eventos há quanto tempo? Aliás, quando é que começaste a ir? Ou quando é que. Como é que soubeste disto? Ora bem, isto deve ter sido para aí em 2012, 13, mais ou menos. O Weber Anime veio para Lisboa. Comecei a ver aí uns cartazes muito giros. Eu já via anime, já sabia o que era anime. E depois vi uns cartazes do Weber Anime e tinha uma amiga, acho que na altura era a única pessoa que eu conhecia que também gostava de anime, que foi comigo. E foi assim o meu primeiro contacto com eventos foi no Iberanime e depois veio, acho que foi, como é que se chamava aquilo? Anipop, acho eu, o Sim, Anipop. sim, sim. Exatamente. Foi assim o meu primeiro contacto, foi assim, foi o Iberanime e o Anipop. E tu já conhecias o cosplay, já sabias o que era, ou deste pela primeira vez conta o que era o cosplay nesse evento que tu foste, que foi o Iberanime, e possivelmente se calhar o primeiro Iberanime? Ou seja, eu acho que não sabia que existia, mas ou seja, quando tu não vês assim à tua frente, tu não compreendes muito bem ainda o que é. E quando vi, por exemplo, no Anipop, eu até sei, a pessoa que eu vi no Anipop, a primeira pessoa em cosplay que eu vi no Anipop foi a Steph. Foi a Steph, eu lembro-me que ela estava assim com um fato. Com um chapelinho e um vestido, lembro-me perfeitamente. E foi provavelmente o meu primeiro contacto com o cosplay, foi assim. E eu questionei-me: mas isto, podemos vestir-nos das personagens? Isto é assim? Pensei eu na minha cabeça. Que pessoas são estas? Que coisa é? Que é Mas isto? Que exato, é mas isto? sempre tudo muito fascinada, estava fascinada completamente. E lá ia eu com o meu peluchezinho do El, do Dead Note, muito básica, né? E eu pensei, epá, se calhar se eu fizesse assim, eu nem sabia que era cosplay, não é? Se eu vestisse da misa do Dead Note é que era bem fixe. Assim, Então, yeah, foi mesmo cena à básica. Foi vestir-me assim de misa do Dead Note, mas eu nem sabia bem que era cosplay, estás a ver? Depois é que fui investigar e percebi que isto tinha um nome. Eu até comecei a ok. fazer cosplay sem saber ah, que aquilo que eu estava a fazer era cosplay. Ok, então pronto, viste pessoas mascaradas e pensaste, eu também posso fazer parte disto, e depois foste a inteirar e ver que era uma coisa mais complexa ou mais Uhum. caracterizada, por assim dizer, do que aquilo que estavas à espera. Mesmo terem dito Exatamente. básica, como estavas a dizer, eu acho que também muita gente nessa altura começou um bocado por aí, não é? Hoje em dia é um bocado diferente, as pessoas podem comprar já o fato e a palavra cosplay já está um bocado em todo o lado, já não é estranha, acabas por Uhum. encontrar com muito mais facilidade, mas aqui há uns poucos, não foram assim há tantos anos, mas há uns anos atrás, o pessoal tipo ia com o que tinha em casa e podia estar, vá, pessimamente, mas depois divertia-se à brava. Por acaso, nessa parte era muito engraçada. Pois Ahm, era.
Não, nessa parte acho que era mesmo muito fixe, Uma porque pessoa vias nem o cru pensava da em mais coisa. nada. Não, era o cru da Exato. coisa, tipo, tu tinhas, ou seja, a vontade da pessoa fazer aquilo era tão grande que transparecia aquilo que estava a vestir. Uhum, Era muito giro. Ahm, completamente. Portanto, tu começaste aí na mesa de Death Note, a tua mesa conseguida com aquilo que se calhar tinhas em casa, digo eu. Epá, pois, foi tipo assim um corpete da loja do chinês, aquela peruca básica também da mascarilha bué brilhante, estás a ver? Yeah, estou a ver, Ah, estou. sim, visualmente, né? Depois é que mais tarde até houve um improvement, que já havia assim uma peruca loira no chinês que já não era brilhante, até houve assim um improvement logo mais Ah, tarde. muito bem, muito bem. Portanto, o mesmo é a mesma coisa, mas já com uma peruca melhor. Ou seja, foste Já me sentia adicionando, melhor. sim, foste adicionando pequenas coisas para melhorar então o teu cosplay. Exato, exatamente. Mas sim, tem que existir, teve que existir aquela peruca da mascarilha, completamente. É assim, também essas lojas, isso era tipo o santo grau. Eu lembro-me da gente, tipo, muitas vezes, pá, quando combinava-se coisas com o pessoal que fazia cosplay, e combinávamos tipo no Rossio, imagina, íamos às lojas de tecidos, depois íamos a lojas de carnaval por causa das perucas, porque a situação de comprares online fazia-se, mas tipo demorava um mês, ainda hoje já demora na mesma, mas Uhum, pá, uhum. demorava imenso tempo aos eventos que havia para aquilo que também te querias apresentar. Portanto, a gente também navegava aí um bocado nas lojas e pá, acho que também não está mal nenhum em começar assim nesse campo. Depois, eventualmente, melhora-se, como É tu também o verdade. fizeste. Uhum, exatamente. E hoje é tudo, nem tem nada a ver, hoje é tudo mais fácil. Até decides encomendar pela internet. Ui, né, Yeah, nessa altura, não fosses correr as lojas todas até encontrares o que tu querias. sim. Se bem que, estamos aqui a fazer um parênteses à entrevista, mas eu gosto disto. Se bem que eu, por mais que exista lojas online para tecidos, eu ainda sou daquelas pessoas que eu gosto de tocar, eu gosto de ver como é que a luz atinge o tecido, como é que é mesmo a cor do tecido, porque aquelas fotografias, e há sites em que acho que fazem isso até muito bem, fazem os vídeos e tudo mais, mas mesmo assim, opá, o facto de Exato. tu teres Olha, então és como eu. sentires a textura e percebes que ao tocar daquilo assim, eu quero, quando eu tocar no meu fato, eu quero que seja assim, pá, é diferente, é diferente. Eu concordo e faço. Aliás, eu até a minha mãe me diz: pá, mando vir pela net para fazer as minhas coisinhas, que ela faz lá as coisinhas para os bebés e não sei o quê. Uhum. Ah, mando vir da net, filha, que é que não, não. Eu, oh, mãe, pá, não consigo. Eu gosto de ver, gosto de sentir. É Sim, o que tu sim. estás a dizer. Opa, às vezes é tipo pegar no tecido e dizer, e começaste a imaginar que o teu fato vai ser assim, vais sentir daquela forma. Opa, é diferente. E mesmo porque nem todas as lojas, infelizmente, não sei porque é que fazem isto, mas infelizmente nem todas as lojas mandam amostras. Eu não me importava de pagar, tipo, imagina, 1 euro ou 50 cêntimos por amostra, só para tentar saber como é que eu decido, de tecidos online, Sim, porque sim, sim. facilitava imenso o processo. Há lojas que fazem isso, há outras pronto, decidem não fazer. Não, Já mandei e-mails e dizem mesmo que não fazem, que não fazem. é Se muito calhar se triste. fizessem, tinham mais, pronto, mais adesão, né? Opa, não sei se também pega um bocado pela situação em que como tu tens o mínimo para comprar, se quiseres compras o mínimo, mas tipo, já viste o investimento que isso é? Se Ah, tiveres indeciso entre completamente. 4 cores ou 4 tipos de tecido ou tudo mais, epá, é muita coisa. Depois vais andar aqui com bocados de tecido tipo à toa. Eu não acho muito Yeah, prudente. yeah. Mas pronto, Pois é. vamos Bom, focar na... vamos, vamos. Vamos focar. Vamos focar. Então começaste pela tua misa, a tua misa que foste adicionando pequenas coisas para melhorar, aqui e ali. E como é que foi então o teu progresso na parte da aprendizagem de fazer cosplay? Foste pedindo ajuda para fazer fatos, foste comprando peças e foste adicionando, foste fazendo as tuas peças? Inicialmente, é dentro disso que estavas a dizer, era basicamente fazer um pad e paper em lojas de chinês e etc., para encontrar pequenos adereços e etc., que eu pudesse usar. Depois, mais tarde, pronto, a minha família é uma família de costureiras, já há muitos anos. Olha que fixe.
Então, e pá, imagina, os miúdos iam para o ATL porque não tinham onde ficar e o meu ATL era a loja da minha família de costura. Então, Ah, não há nada para fazer. E pronto, a minha avó tentou sempre incutir-me esse gosto pela costura. Comecei por fazer pequenas almofadinhas para alfinetes. Isto eu tinha para aí 8, 9 anos a fazer olha. essas coisas. E depois comecei a fazer roupas para as minhas Barbies e para os meus nenuques. Sim, sim. Assim, coisas muito pequeninas, exato. Um, e mais ou menos nessa altura já tinha assim um contacto com uma máquina industrial. Que isto assim, falando com 8 anos, uma miúda ali a mexer numa máquina industrial, Opa, mas que sonho. pronto, e o que eu sei é tudo o que a minha avó me conta, que ela sempre disse que achava que eu me desenrascava muito bem e que tinha muita paciência, que é uma coisa mesmo essencial para quem quer fazer costura. Temos que ter paciência, porque pronto, as Uhum. coisas nem sempre vão correr bem à primeira. Aliás, raramente correm bem à primeira, já é preciso às vezes ter assim uma pedalada e mesmo assim, ainda hoje. Não, raramente corre bem à primeira, porque estamos a pensar de uma maneira e tu também deves saber, Catarina, porque tu também Uhum. sabes costura e isto raramente corre bem à primeira. Ah, sim, sim, sim. É um bocado tentativa e erro. Eu acho que às vezes, eu vou ser sincera, como é que eu ia dizer isto? Para todas as coisas na minha vida, a primeira coisa que eu faço, por exemplo, primeira das primeiras vezes, corre bem. Corre bem, ou então eu fico impressionada com o quão bem correu. Se eu vou Uhum. repetir, eu não sei se é por estar demasiado confiante, eu não sei se é Ah, por, sim, lá está outra vez, repetição de palavras, excesso de confiança. Eu acho que consigo fazer aquilo ou muito mais depressa ou sem repensar bem as coisas e então aí é que corre pior. Mas em regra geral, sim, é preciso muita paciência, até porque estar a descozer uma peça toda, só isso é uma paciência danada. E tu dizeres, em vez de estar a fazer uma peça de novo, vou estar a descozer para passar a ferro, para eliminar os pontos, para não sei o quê, não sei o que mais, não, é um teste à exato, paciência. exato. Isso é verdade. Pronto, depois eu até achava piada a isso, mas depois a minha avó incentivou-me a começar a fazer ponto cruz, fiz ponto cruz durante muitos anos, a vender e tudo. Pronto. Isto Ah, que parece surreal, fixe! está a dizer porque eu era uma miúda, mas eu gostava tanto daquilo e depois as pessoas também gostavam, pronto. E os babetes para os bebés, com os nomes e essas coisas. Ah, que Ah, fixe! pronto. Eu genuinamente gostava e gosto muito do ponto cruz já não tanto, pronto, se queres que eu te confesse aqui, ah, mas na altura adorava, pronto, adorava. Lá fazia as minhas Hello Kitties, que eu adorava Hello Kitty, então fazia quadros pontos cruz da Hello Kitty. Ahm, e pronto, era um bocado por aí. A minha avó ainda me tentou introduzir ao crochê, mas eu, epá, crochê não. Crochê na Hum, altura não. Para mim achava secante. Eu gostava do ponto cruz, porque depois veia tipo os bonequinhos, né, a aparecer, sim, né, e eu é mais gostava. fácil, sim. O crochê já implica tu fazeres uma peça toda, para, ou pronto, para Exato. fazeres o tecido para depois fazeres outra peça. Então, a tua Já não avó achava foi-te tanta sempre piada. incutindo a parte das máquinas, a introdução às máquinas, a introdução à costura. Ahm, E como é que tu passaste de ser aquela pessoa que ia às lojas de chineses tentar desenvencilhar qualquer coisa para juntar para um cosplay, para a parte de tu fazeres os teus próprios fatos? Pronto. Exato. Quando descobri isso, o cosplay, pronto, eu de repente lembrei-me, peraí, eu sei que isto para fazer os fatos, mas valia. O que é que não faço eu? Pronto, surgiu-me essa questão na Uhum. minha cabeça. Ah, e sim, isto tinha para aí, peraí, tinha aí os meus. Ou era 16 anos ou 17, exato, mais ou menos coisa. Lembrei-me, pronto, da minha infância e que as coisas que tinha aprendido com a minha avó e etc. E fazer as roupas para as bonecas. Depois fui ter com ela. Sim, ó vó, então eu posso fazer aqui. Tive que lhe dar todo um contexto. Sim, 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 Essa coitada. parte foi engraçada. Bem, pronto, mandar aquela típica frase do agora vais fazer fatos de bonecos? E eu até me lembro que um dos primeiros fatos que eu quis fazer.
ah, sem ser a Mayushi, Steins Gate, opa, era um anime qualquer de empregadas e eu queria ter um fato de maid Uhum. e ela a dizer-me, isto parece um fato de sopeira, pá, tu agora queres usar isto? Na Havaia do Norte, estás a ver? Sim, 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 estou a ver, estou a ver. Eh, Pronto, assim, mas eu quero, por favor, ensina-me, não sei o quê. Pronto, não ficou assim, para grande coisa, né? Porque Ok. ahm, acho que o que ficou melhor foi o avental, porque só tinha tipo a parte da frente, né? Então até foi simples. Mas pronto, um fato de meio é um bocado até complexo assim para o primeiro fato, porque tinha folhos, tinha rendas, Uhum. botões, uma bandelete, um avental, pronto, tinha coisas para os braços, também tinha luvas, estás a ver? Sim, sim, sim. Pronto, ela na altura ajudou-me com várias coisas. Eu fiz o que consegui sozinha. Eu acho que na altura a única coisa que eu consegui fazer sozinha foi tipo o avental, a parte de cima e as coisinhas dos braços. Sim. Ahm, Pronto. E depois, depois, quando fui fazer o segundo, que era o da Mayushi, que eu queria fazer sozinha, eu disse mesmo: pronto, vou escolher uma coisa realista que eu consiga fazer sozinha. Pronto, Uhum. foi o que eu pensei. Então, olha para o fato dela e genuinamente achei, pá, acho que consigo fazer isto. Pronto, foi aí que, pronto, 18 anos já, acho. 18 anos, se calhar. Porque acho que E levei já, esse fato ao Oni Comics pela primeira vez. eu lembro-me mais ou menos, epá, não me lembro do evento, mas lembro-me de te ver com esse fato. Lá estou eu a comer palavras. Já é nerva. Mas lembro-me de Sim, te ver é com esse capaz. cosplay. Lembro-me. Então, só para desmistificar aqui uma coisa, o teu nome Mayushi vem dessa personagem Mayushi de Steins Gate. É, exato. Ah, Portanto, ela ok, chama-se pronto. Mayuri, o nickname é Mayushi. Pronto. Ok, ok. Não, E- só apenas para clarificar Sim, aqui alguma sim. coisa. Então, tu foste desbravando aí um bocadinho no cosplay, em coisas que foram um bocado mais simples, pronto, tirando a parte do Mate que foi assim um grande complexo, mas tiveste também a ajuda da tua avó, ficando bem ou não ficando, mas mesmo assim divertiste, não foi? Sim, sem dúvidas. Aliás, pronto, não me tinha, surgiu-me juntar esse Uhum. gosto que tinha pela costura e pelo cosplay, foi uma junção ótima que eu nem me dei conta que estava a acontecer, só que depois quando fui fazer o segundo e que pensei, pá, que é mesmo tentar fazer isto sozinha. Sim, posso confessar que, pronto, na altura, ela ensinou-me a tirar os moldes e foi um Uhum. processo um bocado demorado porque o meu cérebro não estava a captar como é que no meio daquela confusão toda eu ia tirar o molde só do que eu precisava, pronto, era as Sim, burdas, não é? sim, sim. Quer dizer, aquilo vem tudo misturado, pronto, ainda foi um bocado complexo essa parte, até eu consegui mesmo tirar um molde sozinha, ainda demorou algum tempo. Ok, ok. Mas como o fato era simples, mesmo o chapéu e tudo, na altura o que me ocorreu foi pegar num que já existia e depois meter o tecido por cima e fazer os folhinhos, pronto. Foi com o conhecimento que eu tinha, foi o que eu consegui fazer. Não, não, e está excelente, e está excelente. E tu até lá tiveste um processo, foi sempre constante aprendizagem, tinhas sempre a tua avó ao lado, mesmo já no fato da Mayushi. Já não tanto, porque eu própria, eu sou muito exigente comigo mesmo. Ah, Eu ok. dizia-lhe para Já querias sair, mesmo olha, fazer tudo, agora sai. tudo. Pois já tinhas dito, sim. Fui eu que agora meti a pata na poça, basicamente. Mas sim. Ah, ou seja, parece que fato após fato, não sei qual é que foi o teu fato posterior, mas foste sempre exigindo um bocadinho cada vez mais. É assim? Sim, exatamente. Acho que o facto de seguir a esse eu já não. Olha, foi. Espera aí. Olha, não sei se foi a Rias Grammar e do High School DXD e a seguir é que foi a Rainha de Copas, exatamente, da Alice Madness, e foi exatamente, foi isso mesmo. Foi mais ou Ok. menos esta cronologia. E já agora, de cada fato que tu vais fazendo, tendo em conta os fatos que tu fazes mesmo, tu pretendes, por exemplo, que seja sempre um bocadinho mais exigente ou não contas bem com isso, é com o personagem que gostas e ponto. Ou seja, um pouco dos dois, eu tento sempre encontrar uma personagem da qual eu gosto, mas que ao mesmo tempo também me desafie e me Uhum. incentiva a estudar técnicas novas, alguma coisa que eu ainda não tenha feito.
experimentar fazer por aí. Ok, ok. Então tu começaste na costura, eventualmente foste-te aventurando nos props, ou sei lá, maquilhagem, ou coisas assim. Sim, lá está. Então, deixa-me cá pensar. Exato, pronto, Mayushi foi, a nível de maquilhagem, etc., bastante simples. Mas mesmo nessa altura eu já tinha a ideia, precisava de lentes. Pronto, ainda fui lá a multióticas buscar umas lentes e deu. Depois disso, eu tenho quase certeza, não 100%, tinha que ver aqui se calhar o meu Instagram, mas acho que foi a Rias da High School DXD. E pronto, ela tem uma saia, tem umas meias, uma capa, uma camisa. Ahm, Portanto, ela tinha algumas coisas que eu ainda não tinha experimentado Uhum. fazer, mas achei que era possível, que eu iria conseguir fazer aquilo. Eu acho que se calhar no meio destes aqui iniciais que eu fiz, o grande desafio foi mesmo a Rainha de Copas, mas é que eu na altura via PewDiePie. E o PewDiePie Sim, andava a jogar esse jogo, da Alice Madness Returns. sim, E fiquei com aquele bichinho, pá, quero mesmo, quero mesmo fazer isto um dia, pronto. ok. Ahm, e pronto, eu E- tentei. Ele não está, ou seja, ele só ficou, na minha opinião, quase a 100% da segunda vez que eu depois o renovei em 2016. Mas de facto é de 2014. ok, ok. Então foi tipo, foi também um fato que teve algum processo. Foi apresentado uma vez de É, uma forma e depois tu foste melhorando de outra forma. Tu é gostas de exato. fazer isso aos teus fatos? Por exemplo, não te custa apresentares um fato e depois, olha, não está bem como eu gostava, quero melhorar aqui esta parte e não te custa nada pegares nisso ou é uma coisa que te dá alguma preguiça? Epá, eu posso dizer que eu olhei para aquilo, da segunda vez que já ia renovar, a primeira vez que eu olhei para aquilo, fiquei, epá, fogo, e agora? Ou vou desmanchar isto e fazer de novo e fica bem de uma vez, ou desenrasco? E depois, não, volto, é tipo a minha consciência, estou a falar comigo mesmo. Uhum. Depois assim, não, se tu vais pegar nisto outra vez, vais fazer isto como deve ser, pronto, para ficar já Ok. tudo a 100% ou a 100% ou pelo menos como eu tinha imaginado, né? Porque às vezes Uhum. aquilo que nós temos ideia também tem de estar de acordo com as nossas capacidades que temos na altura. Pronto, eu Claro. fiz consoante o que tinha capacidade na altura de fazer. Uhum. E, por exemplo, se tu pegasses agora, ainda fazias, tens tinhas outra perspectiva para fazer o fato, imaginavas o fato de outra forma, eras capaz de fazer o fato da forma como imaginas agora? Epá, tu nem me digas nada. É que aquele fato, tu também o fizeste, portanto, tu sabes que aquele tem várias coisinhas, né? Sim, sim, Mas quer sim. dizer, pá, as mãos, eu não tinha conhecimento a nível de próprios para fazer as mãos de outra maneira. A maneira como eu fiz, é, eu posso contar, porque isto faz todo parte de um processo. Se calhar se eu fosse hoje a tentar fazer, nem nunca tinha feito assim. Ahm, mas posso partilhar convosco, não tenho problemas com isso, até porque nós temos que começar por algum lado, né? Sim, sim, sim. Mas é Ah, uma coisa, eu gosto disso, ou seja, eu acho que é tu como cosplayer e eventualmente como artista, se tu pegares no trabalho em que tu dizes, epá, eu não tenho a certeza se consigo fazer isto, mas vou tentar, é muito melhor do que nunca tentares. É muito melhor, sim, é completamente. muito melhor. Mas também não te queria Até estar a porque se não interromper, tivesse feito. estavas a dizer do teu Não, não, sem fato problema. de rainha que pronto, se fosse hoje a pegar, fazias de uma forma diferente, se calhar hoje Sim. olhas para o fato e dizes, há aqui coisas que eu hoje em dia não faria, não sei, Tipo assim, opa, é aquelas mãos, eu sou-te mesmo sincera, aquelas mãos. Eu na altura, olha que eu estudei bastante aquilo, eu até vi, acho que na altura havia aquele programa dos Heroes of Cosplay, eu não sei o nome daquilo, gado, onde é que tu foste buscar? Sim, porque eu sempre fui muito fã da Yaya, e a sim, Yaya fez este também fato, fez o pronto. fato. Exato, então eu baseei-me, quer dizer, baseei-me no dela. Não ficou nada a ver, mas ficou à minha maneira, porque fui vendo o dela e as referências originais. Pronto, toda a gente na altura me dizia, eu lembro-me bem, que eu devia ter um saiote maior e não sei quê, e Uhum, a Yaya tinha.
pronto, era grande o vestido. Ela tinha ali um saiote Sim, também por sim. baixo, nada a ver com o meu. Mas na altura foi o primeiro saiote que eu fiz, Uhum. porque eu quis fazer o saiote, eu quis mesmo fazer tudo. Pá, olha, não ficou assim fantástico, mas eu quis tentar fazer, pronto, fiz tudo. E acho que no meio disso tudo o que eu menos fiquei satisfeita foi as mãos, que eu usei umas luvas de cozinha e depois meti papel de alumínio para fazer a extensão Uhum. dos dedos, comprei umas unhas postiças e depois pintei aquilo tudo de vermelho. Pronto, aquilo, pronto, passava. Mas eu realmente eu não tinha o conhecimento para fazer aquilo de outra maneira. Falaram-me imensa coisa, fibra de vidro e não sei o quê, não sei o que mais. Epá, eu não percebo nada disso, não me vou ainda aventurar com isso, e então fiz daquela Uhum. maneira. Então, fizeste da maneira que sabias, portanto, e o que é interessante é que hoje em dia, como continuaste nesta arte e continuaste a inovar, está perfeito. Ou seja, tu hoje olhas para trás e acho que isto vai ser real a qualquer cosplayer que já faz isto há algum tempo e que faz os próprios fatos. A maneira como faz os fatos hoje em dia não era nem por sombras o que fez há uns anos atrás. Pegava nas coisas e fazia de forma diferente. E depois é assim, o fato da rainha, e nós podemos falar isto nós as duas, porque nós as duas fizemos o fato, Uhum, é um fato uhum. que cada pessoa ou cada cosplayer, se tu fores a ver, faz o fato de maneira completamente diferente. A nível de Isso é estrutura, verdade. Uhum. a nível da apresentação, tipo de tecido que utiliza, quais é que são os adornos, como é que vai fazer aquilo, como é que não vai fazer, porque é um fato que não tem muitas, as imagens não dão texturas, não Pois há, não, não é? Isso é portanto, uma tu coisa. podes pesquisar tipo 1000 vezes e depois vais ver outros fatos, e eu também vi o da Yaya Han quando comecei a fazer o meu, não me baseei a 100%, porque havia coisas que eu achava que deviam ser de outra forma, mas lá está, é um Uhum, fato que dá muito essa bébia, dá muito essa bébia, e por acaso foi um fato que eu gostei de fazer à conta disso. uhum. Pessoal, aqui o Zoom está a ser mau para nós, como sempre. Vou ter de fazer aqui uma pausazinha, está bem, Mayushi? E a gente volta Certíssimo. já. Até Pois já. já! Uhum. Então, pessoal, estamos aqui de volta. Portanto, ela aqui a falar com a Mayushi, ela está a falar da sua experiência com o fato de rainha, de Alice Madness Returns. Estamos aqui a debater as duas, porque nós as duas fizemos o mesmo fato, ok? Portanto, temos aqui, podemos falar daqui das nossas struggles, e por assim dizer. E é um fato que existe costura, existe props, maquilhagem até, porque a cara é branca e tudo mais. E de tudo o que isto engloba, não só para a rainha, mas em cosplay em geral. Por exemplo, costura aos próprios, fotos, vídeos, e etc. Qual é que é a tua parte preferida, Mayushi? Hum, de tudo o que mencionaste, por acaso. Ou coisas que eu mencionei ou outras coisas que eu me esteja a esquecer? Ok, ok. Portanto, esse fato em específico apresentou-me a todo o mundo, não é? Para props, que na altura acho que foi o meu primeiro contacto com uma coisa que eu na altura achava incrível, mas hoje em dia nem pensar, só para certas coisas, que é a espuma expansiva, né? Uhum, E na altura, qual é que foi, por exemplo, a minha ideia para isso? Visto que eu nunca tinha feito um prop, não é? uhum. Eu arranjei, acho que foi na altura, foi metade de um varão, de uma cortina daqueles antigos de madeira que tem uma bolinha no final. Sim, sim. Ah, Levei aquilo para a garagem, cortei aquilo com uma serra, mesmo assim à bruta, estás a ver? Sim, sim. E depois sei que desenhei a forma dos tais piquinhos Sim, sim. em cartolina, desenhei duas e depois meti a espuma expansiva lá para o meio, lixei aquilo e depois fiz também os corações um de cada lado com a espuma expansiva e pintei aquilo. Na altura eu estava toda satisfeita, na altura resultou. Foi o meu primeiro. Pronto, eu gostei muito, pronto, costurar, sempre gostei de costurar. Ou seja, hoje em dia, de tudo, é a minha parte preferida é costurar. Mas nessa altura, em particular, gostei muito de toda essa descoberta do mundo dos props e da Uhum. maquilhagem. Ou seja, se for uma coisa nova para ti, vais sempre gostar, vais sempre ter uma parte querida, né? Vais sempre te lembrar de uma maneira, vá, mais ou menos nostálgica que começaste aí e mesmo que não fique
ideal ou que não esteja agora com os teus estándares, vais gostar da experiência e guardas isso com carinho. Sim, sim, exatamente, sim. Sim, senhora. E então, já que falaste das coisas que gostas, e então é que a parte que menos gostas? Ok. Menos gosto. É assim. ah, eu gosto muito de fazer shoots e vídeos e etc. Mas todo o processo às vezes, por exemplo, hoje em dia, não é? Hoje em dia, às vezes, se eu quiser fazer algum conteúdo em casa, ou mesmo me preparar para shoots, essa parte que antecede a shoots, Uhum, tudo o que envolve. Ou seja, eu gosto na altura, no momento, de tirar as fotos, mas a preparação para ir fazer uma shoot, epá, é sempre muito. É muito trabalhoso, é sempre muito trabalhoso. Aliás, tudo o que antecede a meter-me em cosplay, não é? Tudo o que antecede, vou para um ok. evento, vou para uma shoot, não é? Tudo o que antecede a isso, a parte de preparação, mas eu não sei se isso hoje em dia, por exemplo, se calhar na altura, há uns bons anos atrás, eu achava fixe. Ah, Uhum, hoje em dia parece que já me custa em meter-me em cosplay, sabes? Eu ok. acordo a pensar, tenho logo que fazer aquilo tudo. Então, mas é uma questão de ansiedade, por exemplo? Epá, se calhar, porque eu sinto que na noite anterior às vezes fico a pensar, epá, tenho que me levantar às não sei quantas da manhã para Hum, me meter em cosplay para depois ir para o evento. Hoje em dia, esta é a parte que eu menos gosto. Ah, pá, olha, não sei, as coisas mudaram realmente. Eu que gosto depois de interessante. estar, gosto de estar no evento, gosto de estar em Uhum. cosplay, mas quando me meto na noite anterior a pensar, ei, tenho que O que é acordar. que eu fiz à minha vida? Exato, eu tenho que meter aquilo tudo em cima, fogo. Enfim. Ok. É, Isto era uma resposta ahm, que eu não estava nada à espera, por acaso. Que interessante. opa, porque é uma coisa, se calhar, se fosse sair há uns 3 meses atrás, eu não tinha chegado ainda a esta conclusão, estás a perceber? Mas eu cheguei a esta conclusão, há pouco tempo, que eu sinto que a preparação para mim hoje em dia é muito, sinto-me cansada, sabes? Acho muito cansativo todo Uhum. esse processo. Então, mas vou agora esticar aqui um bocadinho o tema. Tu sentes isso porque é uma exigência para ti mesma ou porque precisas de preencher algum standard? Ou porque é que é tão estafante meter-te num cosplay quando devia ser praticamente o contrário, não é? Exato. Epá, isso é fácil. É porque eu, tal como eu disse há bocadinho, eu sou muito exigente comigo mesmo. Se calhar às vezes metia o eyeliner e achava, epá, isto está bom. Hoje em dia, ou seja, eu até diria mais a parte da maquilhagem. Se calhar dissemos isto tudo para chegar à conclusão que eu gosto de ver o produto final da maquilhagem, mas maquilhar-me é cansativo, acho muito cansativo. E É, meter sério. perucas. Yeah, Uhum. acho cansativo. Ahm, Porque às vezes faço o eyeliner de uma maneira e penso, epá, não, isto assim não está bem. Depois as pestanas e etc. Se bem que hoje em dia já meto tudo, eu até meto rápido. Só que, como ultimamente, olha, não sei se não, por ultimamente eu tenho tido uma preferência por personagens. Por coincidência, têm todas perucas lace, estás a Uhum. ver? Calhar isso tem-me chateado um bocado a cabeça. Sim, Porque eu é uma ainda preparação. não. É uma preparação Exato, diferente. É uma preparação diferente. exato. É porque ainda hoje, por acaso, agora este cosplay que eu fiz da Caitlyn, acho que foi a primeira vez que eu achei que meti uma lace, tipo, adorei. Ficou mesmo bem. Mas realmente meter uma peruca normal e meter uma lace isto não tem nada a ver. E é aquela parte da frente, então irrita-me, porque eu ainda não tinha descoberto até hoje como é que eu podia colar aquilo e não estar sempre a sair, não é? Uhum. Mas lá está, o processo de preparação, porque se fosse sempre o mesmo processo para todas as personagens, Pois. uma pessoa tinha ali uma receita, né? Não estou nada preocupada porque aquilo é daquela maneira. Se bem que eu até faço, ou tento, se tiver tempo, tento sempre fazer tipo uma maquilhagem de teste, estás a perceber? Uhum. Antes de usar aquela personagem num evento, porque senão vou-me estressar se não correr bem. Ok, ok. Ah, mas, por exemplo, esta última vez que eu gravei conteúdo em casa, ah,
este processo todo de eu ter metido o cosplay, foi o da Caitlyn, a peruca, a maquilhagem, etc., filmar conteúdo, isto foi tudo 6 horas. Quando eu vi as horas todas que eu gastei nisto, Bem, fiquei, ia bem, isto foi para pousar para um evento, então não sei como é que é. não, mas é que, pensando que não, a palavra 6 horas é grande e extensa e fica-nos aqui na cabeça como assim. Mas para quem é cosplayer, se a gente for fazer nitpick do que é preciso para chegar a vestir o fato e tirar fotos, fazer vídeos, 6 horas é se calhar a média. Porque deduzo eu que tens de reunir o teu espaço, tens de o arrumar, tens de o meter conforme quiseres, ou costas. Tens de testar as luzes, testar a câmara. E depois aí é que tu te vais depois maquilhar, ou então, não precisa de ser desta ordem, pronto. Vais-te maquilhar, vais-te Sim, arranjar, sim, vais sim. isto e aquilo. Basta Ahm, tudo isso que estás a dizer, exatamente. e depois, tu depois de vestida, digo eu, que eu não faço muito conteúdo desse género, portanto, mas digo eu, tu dizes assim, já que eu demorei tanto tempo a preparar isto, agora deixa-me aproveitar e então vais demorar aí, que se calhar o mesmo tempo que demoraste a arranjar as coisas todas, nem que seja só para compensar. Ah, sim, completamente. Pois, pois, é isso. Completamente. Ok, então nós temos estas coisas todas que agora falámos. A parte que tu gostas mais, que é a costura, falámos da parte de que te cresce assim alguma ansiedade, que é a preparação para o cosplay, que acaba por ser uma resposta super interessante, porque nunca tinha pensado nisso. Então é bastante interessante. E tendo em conta, por exemplo, a pessoa que tu eras antes de fazeres cosplay e a pessoa que tu és agora pós-cosplay, como é que achas que esta atividade te moldou, na pessoa que tu és hoje? Eu sei que esta pergunta parece estupidamente colocada tipo à chapada, mas eu queria fazer esta pergunta. Ok, como é que me moldou entre a pessoa que eu era antes e o que sou hoje, é isso? Sim, basicamente, como é que, Ok. como é que o cosplay te influenciou? Ok. É assim, de certa maneira, eu acho que se calhar eu antes não era tão exigente como sou hoje, mas eu também não tinha os conhecimentos, por exemplo, nem de costura, nem de próprios, nem de maquilhagem que tenho hoje, compreendes? Antes, se calhar, não fazia de outra maneira porque eu também não sabia. Uhum. Hoje em dia, como sei que para ficar como eu gosto tem que ser daquela maneira, eu falo sobretudo, por exemplo, do eyeliner, meu Deus. É uma luta, às vezes, com o eyeliner. Mas isso é uma coisa que foi um demónio que inventou e não, nunca fica igual. Epá, falo por mim, nunca fica igual e nunca fica da mesma forma. Há dias muito bons e há dias péssimos e é simplesmente acreditar e continuar a lutar. Exato, exato. Também porque a nossa, não é, a nossa pele e tudo mais mudou, não é? Sim, sim. Eh, Eu acho que isso às vezes nem é questão de, por exemplo, há uns anos a minha pele não é questão de há uns anos. Tu basta, por exemplo, aquela semana ser um tempo mais seco ou teres maior umidade, a tua pele vai reagir à maquilhagem de maneira diferente, quer tu queiras, quer não. Ah, sim, completamente, portanto, e podes acordar um bocadinho mais preguiçosa, pá, influencia imensas coisas. E depois Há é assim, várias coisas. se tu tens aquela pressão de ai pá, lá vou eu ter de me vestir e é que cresce ali aquela ansiedade, isso também não vai ajudar. Portanto, eu percebo que seja aí uma luta. É verdade, é verdade. Mas Mas voltando à questão, por exemplo, achas que o cosplay te melhorou em certos aspectos? Achas que o cosplay te influenciou, mostrou-te outras coisas? Conseguiste explorar a partir daí? sim, sim. Ou seja, eu, por exemplo, a questão da maquilhagem, eu sempre gostei de maquilhagem e isto realmente mostrou-me aprendi novas técnicas e gosto sempre de explorar tipos de maquilhagem diferentes. Por outro lado, também a questão da tal da dificuldade dos fatos, acho que eu antes tinha aquele entusiasmo e sei lá, se calhar podia chegar a uma altura que se tornasse comodismo, por exemplo, mas isso nunca aconteceu. Uhum. Sempre continuei a querer fazer mais e melhor, mas sempre alguma coisa que me ensinasse algo novo.
diria que se calhar não é, não sei bem dizer se é um aspecto mau, se é um aspecto bom, mas eu sempre fui exigente comigo, como eu mencionei já aqui várias vezes. Às vezes sinto que isto teve fases. Houve uma altura que eu sentia, pá, isto também não tem que ser assim, tenho que me divertir, tenho que relaxar um bocadinho. Houve uma altura um bocado mais obscura que Uhum. estava a ser tão exigente que me parecia, pá, se não for assim não quero fazer, não é? Ok, já estou a Ahm, perceber. Ou seja, se me permitires dizer, o cosplay, ao mesmo tempo que tu te sentias nos primórdios que conseguias encarar o desafio, eu acho que também nós, quando somos mais novos a entrar nisto, nós não temos noção do trabalho que é. Quando nós começamos a ter noção daquilo que pode trazer, do trabalho que é, do tempo que leva, eu acho que é aí que nós começamos a repensar bem nas coisas, se é que o meu sim, pensamento me faz completamente. sentido. Ou seja, eu percebo aquilo que estás a dizer porque eu também sinto um bocado isso. No sentido em que, não sei se já te aconteceu, mas se calhar há uns anos tu pensavas num um projeto cosplay, imagina qualquer um projeto cosplay, e tu entravas tipo de cabeça e hoje em dia já entras tipo, epá, será que sim, será Sim, que sim. não? Faço aquilo daquela forma, não faço? Epá, se não fizer assim também não sei. E este processo todo daquilo que estás a pensar, o tempo que estás a perder nisto, nem sequer estás a mexer em nada. Só estás a pensar, só estás a pensar. E é importante pensar sobre os projetos que a gente vai estar e vamos fazer, mas acho que às vezes perde-se um bocado nisso. Não sei se já tiveste alguma vez esta sensação. Sim, sim, pá, completamente Pois. tudo o que tu disseste. Subscrevo. Não, é exacerbante. Completamente. É muita coisa. E, mas mesmo assim, creio que, por exemplo, não sei se és se és uma pessoa tímida em geral, eu sempre falei contigo, portanto não tenho bem essa percepção de seres tímida, mas às vezes o cosplay também desinibe um bocado as pessoas e consegues fazer Exato, mais amigos, consegues ah, sim, mostrar-te sim. mais, ganhar mais confiança. Exato, era isso que Ok, depois disso eu desculpa. ia mencionar que não tens pedido desculpa. Até me lembraste, era isso que eu ia mencionar também. Pronto, esta parte assim mais obscura que eu falei, que Uhum. sentia-se a um certo ponto, mas de uma maneira geral, a nível de autoestima, que eu acho que todos nós sentimos a certo ponto. Pá, ao nível da autoestima foi fantástico. E eu ao início era uma miúda muito tímida. Ok, Era uma miúda ok. muito tímida. En- E pronto, depois mudou, eu fui conhecendo pessoal, e isso foi mudando. ok, então foste crescendo com isso e crescendo no bom sentido. Obviamente que tudo o que é bom também tem alguma parte má, toda a rosa tem os seus espinhos, e a parte que tu falaste há bocado de passar por uma fase mais obscura é uma coisa que nós vamos falar daqui a pouco, portanto não Uhum, percam. E é interessante que, por exemplo, nós também acabamos por vir numa geração, vá por assim dizer, que também cresceu muito com os concursos de cosplay, não é? Ou seja, uhum, tu ias a uhum. um evento e além de haver desfile também havia concurso. E tu hoje em dia és uma pessoa que estás ativa nos concursos, até já foste lá fora, representaste-nos no ICL com a Tatiana. É verdade, sim, senhora. Exatamente. É. E então, o que eu te queria perguntar é, qual é a tua motivação para tu entrares num concurso de cosplay? Então, eu acho que o primeiro concurso no qual eu entrei foi precisamente com a rainha no Anicomics. Na altura, havia uma pessoa que já participava muito em concursos e incutiu-me também essa vontade, de tentar fazer um skit e lá Uhum. fui eu. Não foi perfeito de todo, muito longe disso. Uhum. Mas pronto, fiz consoante o que via no YouTube, ia pesquisar vídeos, tentava me inspirar de alguma maneira e lá fui eu, fiz o meu primeiro skit e gostei muito daquilo. Aliás, tem sempre uma história engraçada, vou aproveitar para contar aqui, mas eu conto isto várias Força? em stream. Uhum. Portanto, isto levou tudo a eventualmente que eu e a Tatiana nos conhecêssemos, que é a Nela Streamer. E isto porquê? Porque no ano anterior a eu ter participado,
ela tinha entrado também no concurso do Annie Comics, mas com a Uhum. Alice da Alice Madness Returns. Eu, epá, que fixe, esta pessoa fez aqui um skate fabuloso, ela tinha lá um cadeirão enorme e aquilo estava incrível. E depois, no ano a seguir, fiz a rainha. Eventualmente falámos uma com a outra através do Uhum. Facebook e depois lá conversámos para fazermos um skate juntas, que fazia todo o sentido, não é? Claro, claro. Ahm, Pronto, surgiu, foi a partir da Tatiana que eu comecei a participar, ou seja, participar mais ativamente, porque na altura a minha ideia era, pronto, vou fazer isto e depois logo se vê. Sim, sim. Mas pronto, ela puxou-me um bocado para este mundo dos Então, concursos, sem dúvida. pode-se concluir que a Tatiana é a principal causadora de tu ires aos concursos. É a minha mentora, Ok, basicamente. ok, ok, ok. A tua mentora é a pessoa que te motiva, a pessoa que te puxa, Completamente. E com tudo. esta brincadeira, pronto, já vão aqui vários anos de amizade e queremos sempre fazer mais seguidos juntos e vamos continuar a fazer, Yeah. temos planos. E não é bonito. É lindo. É linda, é Não, incrível. é uma história muito fixe, para te ser sincera, porque primeiro é preciso coragem de ir ter com uma pessoa que não conheces de anteriormente para fazeres isso, não é? E depois passares logo para um skit, ou seja, nem sequer, quase que nem sequer deu para pagar o jantar, como se costuma dizer. Exato, exato, é verdade, é verdade. Eh, Por acaso, se me perguntares, ela está a ouvir isto, eu não sei quem é que começou primeiro, mas se eu for lá ao Facebook, deve estar lá, se puxar muito para cima, muito, muito, né? sim, Não sei quem é que foi. Mas como conhecendo-me como conheço, cá fui eu que me fui meter com ela. ok, ok. Mas, mas eu sei que foi ela que veio dar a sugestão de nos juntarmos para fazer um skit e Uhum. foi logo para o ICG, pá. Isto foi logo, não há Se é para ser, é cá, para vamos ser. logo já. Exato, exatamente, porque ela Se é para achou ser, que é para ser. nossos fatos mereciam, pronto, ir para um concurso internacional. E eu acreditei, assim, pronto, está bem, leva-me lá para isso, que eu nem percebo nada disso. Sim, sim. Ahm, então, Sim. e hoje em dia, por exemplo, já tens essa parte fomentada, a Tatiana influenciou-te nessa parte e tu agora gostas de participar em concurso? Eu acho que tu gostas, correto? Eu adoro. Olha, mas lá está, mais uma vez, também houve aí uma fase obscura Hum, mas isto é como em tudo na vida, não é? Se as coisas corressem ok. sempre bem, é, se corressem Mas, sempre bem, nem valia a pena, né? É normal que tenha altos e baixos para aprendermos alguma coisa e retirarmos uhum, coisas boas, que na altura não podemos não encontrar coisas boas. ok. Mas mais tarde nós refletimos e percebemos, epá, mas eu consigo retirar uma aprendizagem disto. E isso é importante, mas o que estás a dizer é que passaste por uma fase obscura ou uma fase mais pensativa, mais refletiva, foi Uhum. esta parte que estás a falar agora é relativamente aos concursos? Exato, exatamente, Ok, exatamente. porque eu não tinha isso Um, pensado. Portanto, agora vou-te puxar outra vez a corda. força. O que é que aconteceu? Por assim dizer. Não é bem o que é que Uh, aconteceu, ou seja, qual é que foi o teu estado de mente? O que é que, não preciso saber pormenores concretos, mas o que é que te levou a esse estado de mente? Eh, é essa a pergunta, não tenho mais como fazer. sim, sim. Não, não, mas é o suficiente. É assim, eu só tinha participado a primeira vez, mas tive logo assim um contacto um bocado. Não foi muito bom esse primeiro contacto com o concurso. Por acaso, a pessoa que me salvou ah, nesses 2 dias, porque na altura não há nem Comics, se passasses à segunda fase do concurso, também ias no domingo Sim, sim, mostrar o teu sim. skill. Yeah, A pessoa que me salvou nesse backstage foi a Annie, a ok. Chiara, Sim, sim. que ela na altura dava sempre muito apoio no backstage, porque senão eu pronto, tinha ficado assim meio sozinha, também ainda não conhecia muita gente, assim, Uhum, simplesmente por acaso. Agora que olho para trás, até foi preciso ter muita coragem para ir assim participar sozinha, sem conhecer ninguém. ok. Um, mas pronto, conheci a Annie e ela foi uma querida e ainda hoje temos essa amizade. Um, Pronto, senti assim muita competitividade, no sentido em que epá, eu não percebia nada daquilo, eu só estava ali a existir, percebes? Eu só estava tipo super animada, vou apresentar o meu primeiro skit, estou super feliz. E depois de repente passava alguém
E eu ainda hoje me lembro, lembro-me mesmo, porque aquilo marcou-me de uma maneira, porque na altura eu pensei, se calhar não quero participar mais nisto. Hum. Opa, vi uma pessoa mandar uma coisa do género, ah, não sei porque é que escolheste isso, não te fica nada bem. Ai, eu na altura fiquei super chocada, assim. Pronto, foi de uma pessoa para outra pessoa. Eu estava ali sentadinha na minha cadeira, tipo, só a existir. E montes de outras coisas. E eu fiquei quase um bocado Bem, traumatizada na altura. eu estou obsbílica. Mas pronto, são Epá, eu coisas que fiquei se quase passam às traumatizada. vezes. Eu acho que Exato. acho, acho que há situações em que as pessoas estão demasiado emocionais e dizem coisas que E não sobe, pensam. e sobe, exato. Sim, dizem coisas que não pensam bem na maneira como dizem. Mas Exato. pronto, sentiste aí alguma Epá, foi ah, logo assim um primeiro coisa contacto um negativa, né? bocado Sim, sim, assim. ainda por cima para Quando ela quem. me convidou, quando ela me convidou, epá, pronto, se eu estou contigo, está tudo bem, Tatiana. Foi o que eu Sim, pensei. olha, fofo, fofo. Foi o que eu pensei. E olha, honestamente, esse segundo backstage foi incrível, porque foi aí que eu conheci as manas, a Courgette e a Ruth. E Uhum. elas ajudaram-me imenso a meter a maquilhagem porque eu estava super nervosa. Era o meu primeiro concurso internacional. E depois a Nameless também tinha montes de coisas para vestir, porque era aquele fato da Alice das peças de xadrez e Sim, era a sim, primeira sim. vez que ela estava a usar cola para o corpo e não sei o quê. Olha, que duas. Não, não, Mas, espetacular, espetacular. É, mas pronto, pronto, espetacular. incrível Agora, esse. essa experiência que tu falaste com a Tatiana e com a Cogete, pronto, com as irmãs, essa parte, pronto. A outra parte foi um comentário infelizmente, infelizmente, e ainda por cima numa altura em que tu Sim. estavas a começar a participar, portanto não ficas com a melhor das impressões. Portanto, minha gente, tenham cuidado com aquilo que digam. Sabemos perfeitamente que às vezes nós dizemos comentários que não é bem aquilo que a gente quer dizer, ou então. Pronto, são coisas Exato. infelizes, são dias que estamos a passar um bocadinho mal. Pensem naquilo que estão a dizer à frente das outras pessoas, porque há pessoas que não têm nada a ver com isso. Pronto, é a mensagem que eu posso dar. Ahm, Debruçámos É agora sobre a isso. parte da tua experiência aí pronto, com os concursos, a parte boa, conheceste a Tatiana, vocês agora Uhum, estão bastante uhum, juntas e participam muito juntas. Nós vamos agora pegar naquele tema pelo qual, para todos os efeitos, tu acabaste por ser o whistleblower, por assim dizer, da situação, que são as redes sociais. Estou a dizer whistleblower porque tu fizeste um story há relativamente pouco tempo em que, por acaso, parece que fez ali uma chain reaction. E é aí que eu quero chegar. Portanto, vou só dar aqui uma pequena introdução para o tema, só para isto parecer um bocadinho mais fluido, para parecer que eu estudei uhum, para ser jornalista. Uh, uhum. e não estudei. Mas, pronto, cosplay, quer a gente quer queira, quer não, é um hobby que está cada vez mais ligado às redes sociais. É uma forma de nós mostrarmos o nosso trabalho aos outros, é uma forma dos outros verem o nosso trabalho sem a gente mostrar diretamente e pessoalmente. É uma ótima ferramenta, só que tem o seu lado negro. Uh, Temos muita pressão em cima, ou então nós colocamos essa própria pressão em nós. E eu queria te perguntar, Mayushi, como é que tu lidas com a pressão das redes sociais? E eu sei, tenho mais ou menos noção da tua resposta por causa das stories e a gente já foi falando, mas gostava que tu partilhasses como é que tu lidas com esta pressão aqui ao pessoal. Uhum. Portanto, relativamente a essa story, eu por acaso há cerca de um ano atrás, se não tenho erro, eu já tinha partilhado uma coisa do Uhum, género, e também já na altura ah, houve imenso pessoal que me mandou mensagens a partilhar que sentiu o mesmo. Desta vez a diferença foi que houve mesmo partilhas e eu fiquei super surpreendida porque eu, quando é à noite, a partir de uma certa hora, eu desligo-me mesmo do telemóvel, estás a ver? uhum, Eu desligo o Wi-Fi, sem som. Já falei com a minha família, que é uma coisa que eu religiosamente faço todos os dias. uhum. E deixei o telefone de lado, pronto, não mexi. No dia a seguir, de repente acordo, tenho para aí 50 notificações. Mas o que é que se passou aqui? O que é que eu perdi? Depois é que me lembrei, ei, que eu partilhei aquela coisa, é verdade. Um, e respondi.
respondi a toda a gente, houve imensa gente que partilhou o mesmo sentimento, novamente. Uhum. Um, Partilharam o story. Eu queria só aqui fazer uma à parte já agora que eu achei super engraçado, que eu também partilhei isso nos meus vídeos no dia seguinte, Uhum. que eu tinha deixado um espaço do lado direito. E o pessoal achou que se calhar era para deixar ali a sua resposta em relação ao que eu coloquei do lado esquerdo, mas por acaso tinha sido só porque era para se ver a cara da boneca do wallpaper que eu tinha metido como fundo, Sim, mas sim, achei sim. engraçado. Achei engraçado e foi lindo, aquilo nem tem palavras, foi lindo ver o pessoal a partilhar e a dizer o que achavam. Então, só para contextualizar, porque nós estamos a falar disto como uma coisa que aconteceu recentemente, mas se alguém for a ver esta Uhum. entrevista, se calhar ou passou ao lado, ou então se vir esta entrevista no futuro, nem sabe o que é que nós estamos a falar. A story da Mayushi era sobre a pressão das redes sociais e aquilo que ela sentia sobre o facto de ter de fazer, ter de entregar muito e ter de estar sempre ativa, correto? Quer explicar o que é que tu escreveste na story aqui ao pessoal que não apanhou ou então que está a ver isto mais tarde? Sim, 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 claro, 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 Catarina. Portanto, o story que eu partilhei, basicamente, isto às vezes tem fases. Foi um daqueles momentos que, de repente, eu olhei para tudo no seu conjunto e fiquei aborrecida, fiquei, chateada, senti-me um bocado mais em baixo, Uhum, que é, até certo ponto, pronto, até gostavas de ver, reconhecido é uma coisa, mas pelo menos partilhado, pronto, e nós sabemos que as redes sociais, nesse aspecto, não ajudam tanto como se calhar há uns tempos ajudavam em termos de alcance, por uhum, exemplo, de trabalho reconhecido. Mas porquê isto? Porque eu lembro-me de há uns anos atrás, como o alcance, por exemplo, no Instagram estava diferente, eu até cheguei a conhecer pessoas novas que ainda hoje tenho contacto com elas por causa disso. E isso é que era incrível, pronto. E foi um bocado um story sobre manifestar um bocadinho estes sentimentos em relação às redes sociais, também no sentido em que parece que tu tens que entregar alguma coisa em termos de conteúdos e eu estou a sentir que não consigo dar keep up a esta constante entrega de conteúdo, não consigo, que eu não tenho tempo nem vida para isso. E isto é um hobby e é para ser, ou seja, é para ser divertido para mim a uhum, certo momento, mas se a certo momento eu quero me concentrar, por exemplo, em fazer um fato para um concurso, ou seja, isto pode ser o que cada um quer que seja para si, cada um tem objetivos diferentes, não é? Há uhum, pessoas que também conseguem ganhar dinheiro e têm objetivos a nível de visualizações para cumprir e etc. Pronto, e foi um bocado, mas foi um bocado numa manifestação de um momento mais em baixo, pronto, em relação a tudo isto. Eu realmente, pronto, não consigo. Eu não consigo fazer essa entrega de conteúdo porque eu não tenho, e dinheiro, não é? Além de tempo, dinheiro. Isto é um hobby que sim, sim, temos que ter, temos que ter dinheiro para investir nisto, não é? sim, sim, Essa é a sim. verdade. E Pensando, basicamente foi isso. pensando que não é muito investimento financeiro que exige, especialmente fazer conteúdo. Opa, não é só ter o telemóvel e um cosplay que a gente já tem no armário e fazer. É assim, se tu queres ter brilho nas coisas que estás a fazer, vais ter de investir em mais coisas. É tão simples quanto isto. E eu Exatamente. percebo que eu acho que essa pressão é normal para quem esteja a fazer cosplay. Eu acho que as pessoas de um modo ficam, eu não estou a conseguir encontrar a palavra, mas é tipo embelezadas, ou seja, quase hipnotizadas pelo aquilo que vêem nas redes sociais e o quão bonito é, como chegar lá e ter 10 mil likes e as pessoas comentarem e partilharem sempre. Mas também estamos a esquecer que se calhar a pessoa que está detrás desse trabalho não é uma pessoa, é um grupo de pessoas que estão a trabalhar para que essa pessoa cresça bastante e há outras coisas por trás que, que ajudam nisso. Exato, exato. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Eu acho que são raros, eu não consigo dizer datar todos, mas eu acho que são raros os cosplayers que nós dizemos cosplayers famosos que já não estejam a trabalhar com uma equipa, seja só essa pessoa. Deve ser Ah, muito sim. raro, Uhum. porque chega a um ponto em que não conseguem dar isso, falar de outra coisa, que é há muitos cosplayers que conseguem ser cosplayers profissionais e conseguem manter isso, mas nem todas as pessoas que tentam envergar por esse caminho vão conseguir porque
é, é difícil, é um caminho muito difícil e acho que é uma pressão enorme e tem-se de tomar bem as decisões. Há pessoal que já teve de cancelar lojas, há pessoal que teve de cancelar, pronto, aquilo que fazia, só por isso. Ah, não é fácil, Uhum. daí eu entender a exigência, mas eu também acho que as pessoas que estão nisto, para todos os efeitos, como hobby, estão a meter essa exigência sem precedente, ou seja, só porque aquela pessoa tem, eu também tenho de ter. Não, não é nada disso. Faz o que te faz sentido, ou seja, mete a foto que tu achas que faz sentido, mesmo que não esteja, tipo, esteja um bocadinho escura, que agora, que esta hora que as pessoas não veem. Uhum. Não sei, é assim que eu hoje em dia penso, mas eu entendo perfeitamente a pressão que tu estavas a falar e a situação de seres reconhecida, porque, paralelamente ao estado financeiro que o cosplay exige, também tem muito trabalho caso queiras fazer um fato. Há mesmo muito, muito trabalho. E Exato, exato. acaba por ser um pouco ingrato. Mesmo que a gente faça isto por hobby, e por amor de Deus, não me venham só com a situação que, mas nós fazemos isto por hobby, pá, não é só isso, nós também gostamos de receber mensagens e dizer que o trabalho está bom, pá, não venham dizer que não. Acho que todos nós gostamos de receber uma mensagem e dizer: epá, olha, estou a ouvir aquilo que estás a fazer e gosto, olha, gostei do teu trabalho. Porque essa mensagem, ainda por cima, se vier de uma coisa completamente nada a ver, tu vais receber aquela mensagem e vais tipo subir ao céu e dizer: epá, de facto estou a fazer. Portanto, é normal que estas coisas chegam à cabeça das pessoas e que a gente goste de ler isso. Nós estamos a Uhum. trabalhar para nós, mas Sim, também sim. gostamos de ter a aprovação exterior. Epá, é o ser humano, é assim, na minha Claro, perspectiva. exatamente, exatamente. Concordo com o É, que estás a dizer. a Mas, ou até a diferença. certo ponto, aquele da diversão, desculpa interromper, Não, na boa. porque lá está, dessas partilhas que eu vi, eu li tudo, vi tudo, respondi a tudo, e voltando àquela vertente do, por exemplo, alguém dizer o que interessa é divertir e etc. Mas eu, na minha opinião, eu acho, pronto, se esta pessoa quer se divertir, tudo bem, é o objetivo dela para este hobby. Mas também há Uhum. pessoal que vê, por exemplo, isto. Eu tenho outros objetivos com isto, pronto, tenho outros objetivos com isto, quero competições, competições e quero isto a sério, por exemplo. Isto também é outra maneira de Sim, levar isto, pronto, cada um escolhe sim. caminho que quer envergar e como vê isto, não é? Pronto, lá está, Exatamente, eu lá só está. acho é que o que é necessário não é, tu só tens de pensar em divertir-te. Eu percebo, sim, isso é essencial, isso é bom, isso devia ser a base, mas também não há mal nenhum em tu queres algum tipo de reconhecimento, algum tipo de carinho. Pá, não há mal nenhum. O que acontece é que hoje em dia é cada vez mais difícil fazer isso porque as próprias redes sociais não estão a ajudar nisso. Eu muitas das vezes, por exemplo, tu podes Exatamente. pôr imensos posts, eu já tinha falado, acho que foi isto com a Glean e com outros convidados, podes fazer imensos posts que eu não vou ver os posts da Mayushi. Por mais que eu te siga, eu não vou ver, tipo, não me chega, Ah, porque eu estou sim, empaturrada exato. de patrocínios, estou empaturrada de publicidades, ou de, então daquela pessoa que pagou para sair mais, ou então das sugestões que eu não pedi a Completamente. ninguém. Ah, portanto, por mais que eu queira ver o teu trabalho, eu não estou a ser ajudada nisso. E ultimamente não tem havido nenhuma rede social que ajude nisto. Portanto, Pois eu não. percebo às vezes as pessoas ficarem um bocado tristes e pedirem algum tipo de reconhecimento, ou então nem que seja alguma palavra. Mas está difícil. Exato. Está difícil. Está complicado, está Tá. complicado. E posso dizer-te neste momento, e falei disso no meu workshop Cosplay Mindset, falei disso no Anisama e irei falar na OriginCon, no dia 29 Uhum. de julho, Passamos sobre publicidade. tudo isto. Exato, exato, se não te importares. Não, não, na boa. Mas iremos falar sobre isto. Por acaso, é um workshop pensado. Nós temos uma parte que falamos de todas estas coisas que falamos agora, mas também eu achei que era bom. Criei outra parte no workshop, na qual, consoante aquilo que eu experienciei de redes Uhum. sociais, que eu tento ajudar quem quer, por exemplo, a nível de hashtags e de alcance e não sei o quê. Eu fiz todo um estudo Ok, e ok. decidi guardar tudo isso para poder transmitir a outras pessoas que eu testei e houve algumas coisas que até funcionaram, pronto. Para quem tiver interesse, eu também proporcionei essa parte, pronto, é assim um bocadinho
Isto é um problema, mas se quiserem, olhem, têm aqui para tentar. Ok. Foi Não, mas isso são basicamente o que boas eu fiz. ferramentas, portanto, vocês não percam os workshops da Mayushi. Caso estejam interessados, não se esqueçam de ir lá, ok? Nós agora vamos só fazer uma breve pausa devido ao Zoom, ok? E a gente volta já. Até Até já! já! Estamos de volta, pessoal. Só aqui para resumir, então, o tema que nós deixámos quando fizemos a pausa foi o tema das redes sociais e a supressão. A Mayushi tinha apresentado numa stories no Instagram o facto de ela sentir que não estava a ser reconhecida ou então não sentia o seu trabalho ou aquilo que empenha no seu trabalho a ser também visto pelos outros, a ter o impacto que devia ter, na verdade, não é? De passar nas redes sociais também, na verdade, é para mostrarmos aos outros e para os outros verem também o nosso trabalho. Correto, Mayushi? Não estou a dizer nada de mal, pois não? Exatamente. Não, 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 tudo certinho, Ok. exatamente. E o facto desta situação da Mayushi também permitiu a que ela pensasse um bocado sobre o assunto. Foi convidada já num evento do Anisama a fazer um workshop sobre as redes sociais, cujo tema também interessasse um bocado as redes sociais e o contexto desta parte da pressão também no cosplay, no qual ela já tem algumas informações e já fez aqui alguns estudos que pode também partilhar com vocês. No Origin Conan, ela vai também dar um workshop sobre o mesmo tema, correto? Exatamente. E então, se vocês estiverem no evento, não se esqueçam de passar pelo workshop dela, inscrevam-se. Não sei se é pelas inscrições. É, Mayoshi, sabes? Ainda não tenho essa informação. Ok. Caso seja por inscrições, não se esqueçam de inscrever, ou então, caso seja só por simplesmente aparecer na sala, não se esqueçam de estar presentes, caso seja, então, algo que vocês queiram muito saber. E até mesmo, caso não seja, eu acho que é um tema bastante interessante, porque pode não ser cosplay, mas acho que qualquer pessoa que apresente nas redes sociais, acho que conhece alguém que está a sofrer um bocado com esta parte das redes sociais. Portanto, acho que é um tema bastante interessante. Eu espero não ter deixado Obrigada. perguntas presas sobre a parte das redes sociais, mas resumidamente é um bocado isto, é o facto de nós temos pressão e também a maneira como nós vemos. Falámos também do facto de, na minha opinião, eu sei que esta entrevista é sobre a Mayoshi, mas na minha opinião, a base é obviamente divertir-nos, mas também acho que é completamente normal nós queremos também um pouco de reconhecimento, especialmente quando estamos a falar de pessoas que fazem os próprios fatos e que demoram tempo a fazer os próprios fatos ou qualquer outra coisa que demore demasiado tempo e tenha demasiado investimento, eu acho que é normal, nós queremos ver alguma coisa retribuída. Ahm, Espero que já Exatamente. estejas melhor com essa parte da pressão. Aliás, se calhar vamos responder a isto, Mayushi. O que é que tu fazes para saber, para lidar com isto? O que é que tu fazes? Olha, lá está, manifesto-me no sentido de dizer o que sinto, sempre fui muito assim, é o tipo de pessoa que eu sou. Sou muito transparente e quando me sinto mal com alguma coisa eu falo. Ok. E epá, eu sinto que cada vez que partilho estas histórias, opá, tenho sempre imenso apoio do pessoal e partilhamos o mesmo sentimento. E só o facto de fazermos isso já me ajuda bastante, porque estamos ali naquele momento assim mais em baixo e depois, epá, eu também sinto assim, eu também, e depois cria-se ali um conforto e falamos disso e Uhum, eu acabo por eventualmente sentir-me melhor, mas às vezes também houver alturas que não me apetece partilhar isso, uhum. epá, o que faço, o que faço, olha, ou falo com a Nébula sobre isso, né? Porque se cada vez que me sentisse assim fosse sempre a partilhar, meu Deus. Ah, mas pronto, quando é assim mais grave e sinto que, epá, eu tenho a certeza que há mais alguém que sente isto, aí Ok. nessas alturas é que eu partilho. Ahm, mas de outra maneira, às vezes, olha, tento-me distrair e tento focar-me, mas espera, estou-me a sentir assim, mas eu tenho este projeto para fazer, este projeto desafia-me e eu quero Uhum, fazer isto e uhum. tento abstrair-me um bocadinho trabalhando nos meus cosplays, por exemplo. Ok, ok. Pronto, ou seja, arranjas aí outros métodos, não é? Ou te ocupas, ou então falas sobre o tema porque pode ser que não sejas a única a sentir-te, o que é completamente válido. Acabámos de sair de um tema um bocado pesado. Vamos falar de coisas um pouco mais alegres. Ok. Hum. Tentar aqui animar um Catarina, não bocado. sei se posso só aqui concluir antes de passarmos ao Ah, próximo claro, assunto, claro só que aqui podes. concluir uma coisa. Hum, Só aqui para reforçar,
a questão de quando falamos de reconhecimento, eu digo, por exemplo, pronto, quando eu menciono isto é sempre mais a nível de redes sociais, atenção. Uhum. Porque, pronto, não posso ir ali simplesmente falar com o moço da Meta e, epá, olha, eu quero, o que é que se passa aqui com o Instagram? Ou o que é que se Sim, passa sim, aqui com... sim. Pronto, hoje em dia o que eu sinto é que acho que ou tu pagas para ter esse alcance ou então, Ok. pronto, esquece. Podes contar com os 10% dos teus seguidores, que já é muito bom, que é o que eles te dão. Se fores reparar, Uhum. é quase sempre 10%. Se tu tens 1000 seguidores, há de ter uma média de 80, 90 ou 100 likes, prontos. Mas pelo menos os 10% o Instagram diz que garante quase 100%, Uhum. prontos. Ok. Mas queria só também aqui partilhar que não posso dizer tudo ou tudo, quer dizer, pronto, até posso dizer, para mim já é muito sinceramente. É o workshop que eu dei no Anisani, que vou dar agora na OriginCon. Para mim já é muito, porque foi uma maneira de ver aquilo que eu quero transmitir, mas alguém achou que era pertinente ser transmitido. Foi Ok. mais uma maneira de perceber que se calhar há mais pessoas Sim, sim. que acham este assunto pertinente para ser falado. Mas posso dizer que estes workshops eu trabalhei para os ir dar. Eu tive que, pronto, porque às vezes o pessoal, não sei se pensam nisto, mas eu às vezes pensava um bocado nisto. Epá, gostava mesmo de ser convidada para alguma coisa. Será que eu ainda não tenho um portfólio suficiente? Será que ainda não ganhei concursos suficientes para chegar a esse ponto? Eu Houve acho uma isso parte tão da minha vago. vida que eu pensei nisso. Sim, mas eu Estás a acho isso tão perceber? vago. Acho isso tão vago. As pessoas são convidadas por serem convidadas muitas das vezes, ou então foi o primeiro nome É que verdade. surgiu, ou surgiu os organizadores, ou então porque conhecem melhor alguém, ou porque têm confiança naquela pessoa, ou porque também têm um bom trabalho, ou então porque estão disponíveis. Há tantas Exato. variáveis, eu acho que não te podes focar nisso. Eu acho que se vais fazer esses workshops e se para ti fazem sentido e isso é uma coisa que gostas de fazer, acho que só te focares nisso e só o facto de tu seres convidada para isso, acho que já é ótimo, percebes? Já é Para mesmo mim é excelente, era o que eu estava a é dizer. excelente, é Exatamente. excelente, é excelente. E toma atenção, tu fizeste um workshop sobre um tema e foste convidada, vou quase dizer, não vou dizer tipo imediatamente, mas em muito breve tempo, foste convidada para dar o mesmo tipo de workshop noutro evento. Portanto, há aqui qualquer coisa que tu estás a fazer bem, percebes? Acho que é isso que também Exato. tu Lá está. Eu sinto que devias me, que pensar me, que, nisso. que me encontrei. Exatamente. É Exatamente, exatamente. exatamente. que, que achei que foi um assunto, ou seja, tanto para um como para o outro, também havia a tal necessidade, e era isso que eu também queria aqui mencionar, que tinhas que apresentar uma proposta. Mas se eles nisso encontraram uma coisa que valia a pena de ser Uhum. apresentada a mais pessoas, claro que para mim já é muito, por isso é que no início estava um bocado reticente em dizer tudo o que alcancei, ou se foram só duas coisas que eu alcancei, mas para mim é muito, percebes? Por isso é Ok, que eu escolhi dizer tudo o que eu alcancei, porque para mim já é muito. Duas vezes, o sim, Anísima foi sim. este ano? Foi, não foi? Foi, foi, Foi este foi, ano. Pronto, foi, foi, duas foi. vezes num ano quer dizer que pronto, acham que Exatamente, este estás assunto a é fazer pertinente de ser alguma coisa falado. Para mim bem. é bom. Estás a Exato. fazer alguma coisa bem. Estás a fazer alguma coisa bem. E falando em coisas que fazes bem. Isso. Portanto, ah, tu ultimamente tens andado muito no Twitch. Sei que fazes lives, sei que jogas e cumpres outras atividades, até já fizeste um evento por lá. E eu queria saber como é que surgiu esta ideia de tu criares o teu Twitch. Ok, então, olha, mais uma vez, por acaso começou assim de uma maneira. O meu namorado via muito tweets e de repente lembrou-se: epá, tu tinhas mesmo jeito para isto, porque é que não fazes? Eu, mas eu vou criar isto, mas vou o quê? Vou só lá tipo falar com as pessoas, é? Então, mas podes associar tipo ao cosplay. Foi aí que surgiu a tal ideia de começar. Eu digo podcast porque na Twitch aquilo tanto podes ver como pode ser convertido só em áudio, não é? Uhum, Poder haver essa conversão para podcast. Um,
de fazer o podcast Cosplay Talks. Pronto, a minha primeira convidada Uhum. foi nada mais nada menos, Nameless Streamer, não é? Claro. Que é a minha parceira de crime, que eu ia experimentar fazer aquilo e estava um bocadinho nervosa. Uhum. Pronto, e começou por aí. Portanto, veio a Nameless, veio o Léo, as Manas, a Ruth e a Courgette. Portanto, comecei assim primeiro com pessoas, porque eu também ficava nervosa, nunca tinha feito assim uma coisa daquele género, não é? Então, confesso que convidei assim pessoas com as quais eu me sentia confortável e depois os próximos convidados foi quando eu já fui à descoberta, assim, né? Eu gostava muito de trazer toda a gente, ainda hoje Uhum. tenho essa ambição, eu quero muito trazer todas as pessoas desta comunidade. Mas pronto, é uma coisa que se vai adquirindo aos poucos e tu também sabes, Catarina, também tens feito aqui este podcast incrível. Pronto, isto Hum. é às vezes consoante a disponibilidade e o tempo que a Yeah. pessoa tem, etc. Sim, sim, sim. Mas Ok, foi por começaste aí. aí da parte do cosplay. Eu sei que agora já fazes lives de jogos e jogas e fazes outras atividades, não é? Exatamente. Ahm, pronto. Eu vou ser sincera, eu não estou muito dentro do Twitch. Tenho uma amiga que faz Twitch, olá Daniela, e acho que ela é brutal naquilo que faz. Eu não entendo muito, portanto, sendo tu aqui a minha convidada, vou-te perguntar. Imagina que eu queria fazer um Twitch e queria que ficasse mais ou menos fixe. Que conselhos é que tu tens para dar? Ok. Ahm, eu acho que primeiro, eu sei que às vezes isto é tudo muito bonito e vocês pensam, eu só quero tipo lá jogar e estar ali e pessoas venham falar comigo. Isso não vai logo acontecer. A menos que, por exemplo, tenham já tipo outra rede social, sei lá, por exemplo, Instagram, que já tenham alguns seguidores e tenham pessoas que vos queiram realmente também acompanhar a nível de streams. Ou então, por exemplo, em cosplays, sei lá, tenho que tentar ter assim uma ideia Uhum. do que é que vão fazer, porque normalmente, pelo menos da minha experiência que eu tive, comecei por cosplay e depois senti que podia, se calhar, começar a trazer jogos e perceber também o que é que a malta no chat também. Decidíamos sempre em conjunto, estás a perceber? Eu dizia, está-me a apetecer jogar um jogo de terror. E depois a malta dizia, epá, agora saiu um jogo, não sei quem, não sei o que mais. Ok. E prontos, íamos ver. Um, depois, na altura em que saiu o Among Us, por exemplo, também foi uma altura muito gira. Uhum. Foi aí que eu comecei a descobrir que também podia estar a transmitir e a jogar em grupo, e foi aí que também surgiu o Discord, porque eu não conhecia o Discord. Ok. Um, ou seja, inicialmente pode parecer que é muita coisa e é muita coisa, Ou porque seja, as pessoas trabalhar não se deixam iludidas porque isto tem muito para trabalhar, tem muita coisa é, para afinar. Porque eu imagino, exatamente, por exemplo, às vezes quando eu via os teus lives, tu tens de ter uma câmera a filmar-te, tens luzes atrás, tu tens iluminação, tu ainda tens de ter um computador apto para fazer o live stream, para passar. Ou seja, eu imagino isto de uma pessoa que está a ver tweets e não, pronto, não sou leiga no assunto. Eu imagino que seja um investimento brutal. epá, lá está, se não tiveres, ou seja, eu posso dizer-te e confesso aqui que eu nem nunca tive a necessidade de ter um computador de torre, não é? Como o que eu tenho hoje. Uhum. Sempre usei portáteis, porque para mim fazia mais sentido e os meus pais também vivem longe, portanto era fixe andar sempre com o computador de um lado para o outro. Nunca tive esta necessidade. Mas eu comecei a fazer streams no meu portátil. Só que as streams, já eu fazia os podcasts no meu portátil, as streams estavam sempre a ir abaixo. Porque o computador não tinha capacidade Claro. para às vezes eu estar sozinha, quanto mais para estar em chamada com outra pessoa. Uhum. Ah, então, na altura, eu lembro-me que ainda tive bastante tempo a juntar dinheiro através das streams para comprar o computador que eu tenho hoje. Só passado para aí, epá, um ano. Um ano, ou menos de um ano, mas vá, 9 meses, 10 meses, vamos dizer Então, assim, mas mais ou espera menos, aí. aproximadamente. Espera aí, espera aí. Tu estás-me a dizer que 9 ou 10 meses de streams pagou-te um desktop? Metade, vá, metade. Ele Metade, também ok. ele não é assim um Ferrari, mas tipo, dá Opa, para mas estas isso é coisas. brutal. Estás-me a dizer que em 9 meses conseguiste metade de um desktop que dá para fazer Twitch? Isso é brutal.
É verdade, é verdade. Por acaso, pronto, mas era daí que eu estava a tentar a dizer, né? E a tentar explicar aqui ao pessoal que, pronto, é sempre bom se já tiverem uma base de pessoas que já vos conheçam, porque essas Um pessoas, em grupo, não princípio, é uma vão rede. convosco. Uhum, Exatamente, uma exatamente. rede. Ou pelo menos têm interesse em ver, olha, o que é que esta está para aqui fazer, pronto. Ok, Foi o que a ok. maior parte das pessoas fez, foi lá espreitar e ainda hoje tenho pessoas que já andam aqui a espreitar há 3 anos, pronto, Olha, muito fixe, estás a basicamente. ver? Beijinhos para eles, todos. Beijinhos, Ahm, beijinhos. Eu considero-me uma pessoa, epá, se calhar podem achar, por exemplo, a minha média hoje em dia é mais ou menos 15, 20 pessoas, mas para mim eles são quase uma segunda família, porque eu tenho aqui pessoas que já me acompanham há imenso tempo mas e ajudaram-me vê lá a imenso. cena que é, tu estás a fazer uma coisa completamente, pá, vou dizer banal, mas não de todo não é banal porque tem muito empenho por trás. Mas pronto, estás a jogar, ok? E tens Uhum. 20 pessoas neste mundo que te querem ver jogar. E isso é incrível. Tipo, como assim aquela pessoa, em vez de estar a fazer uma coisa para ela, está a perder o tempo dela a ver-me? Ou seja, tens aí Exato, um exato. misticismo de gratificação que pode ser um bocado obscuro se tu começares a entrar muito nessa parte, e a gente já falou um bocado disto, né? Ahm, Uhum. mas eu acho que existe aí um efeito de grandeza muito interessante desta parte das redes sociais. Nós, por acaso, começámos no Instagram, a falar do Instagram, do lado negro do Instagram. Mas eu também queria que tu falasses um bocado da parte do Twitch, porque eu imagino que seja muito trabalho, ok? Que tenha muito trabalho. Eu, pelo menos, vejo pela Daniela. Ahm, Sim, sim, e que existe uma completamente. parte boa, tu conseguiste em 9 meses ou 10 meses pagar metade do teu desktop, seja qual for o valor, não interessa, tu pagaste tipo em 9 meses, percebes? É verdade, é verdade. É ótimo, é ótimo, e parte desse tempo tu tiveste a divertir-te. Ah, mas qual é que Exatamente. será o lado, vá, menos bom da parte do Twitch? Se é que já tiveste, já passaste por isso? Sim, consigo responder-te rapidamente a isso. Força? Ok. Ahm, olha, isto é. Pronto, tens de ter moderadores na tua stream, convém, ou pelo menos dos moderadores que tu Ai, tiveres, um conta-me deles isso, ser mesmo ativo. o que é isso? Tipo, o que é isso? O que é isso? Eu não percebo nada. Então, tu não é, então, tu não fazes só live, tu precisas ter alguém que diga, oh, postou, tipo, precisas de comprar, não é Moderar, comprar, tipo, ou seja, tens de ter um manter guarda-costas. pessoas. Basicamente, exatamente. Precisas Isso é uma ter equipa. moderadores. Completamente. E estamos sempre em contacto. Posso dizer-te que é complicado teres uma equipa de moderadores que se mantenha. A minha recente equipa de moderadores, uh, beijinhos para vocês, Bacon, Coisas, Pastor, Nameless, que ela também é moderadora. Uhum, Pronto, são muito ativos e às vezes é complicado arranjar pessoas que consigam despender desse tempo. Lá está. Essas ok. pessoas aí, os moderadores, pronto, convém. E que eu cada vez que convido alguém, eu pergunto mesmo: olha, eu gostava muito de ter-te como moderador na stream, porque preciso. Mas tens mesmo que me ser sincero, consegues estar quanto? Duas streams de quatro, três de quatro, estás a Ai, perceber? Eu nossa, pergunto sempre, o tenho que que é pedir que, sempre às pessoas para serem sinceras, percebes? Porque eu preciso de Mayushi, moderação. o que é uma stream de dois ou uma stream de quatro? O que é isso? Espera, então, espera. Pronto, é o número de streams que eu faço. Imagina que eu faço três Ah, ok, streams numa semana, né? ok, Pronto. ok. Eh, eu questiono sempre, por exemplo, destas três streams, quantas é que eventualmente conseguirias estar presente? Pronto. Ok, E nós ok, tentamos sempre ok. coordenar isto, estás a perceber? Desculpa, se calhar expliquei mal. Não, não, eu já estava. Já perdi o tino, perdi o tino. Eu primeiro acho fantástico o facto de. Parece que quase estás a criar uma religião, sem dizer, porque tu começas a jogar e depois as pessoas gostam tanto de ti que tu dás o prémio de poderem moderar o chat para as pessoas que ainda estão abaixo, estás a ver? Existe aí um Ponzi scheme, Existe. um Ponzi scheme muito E- interessante. ou seja, existe de uma maneira que. Como é que tenho de explicar? Imagina, daquelas 20 pessoas, se calhar as primeiras que eu visualmente vou olhar para o chat são aquelas que têm o distintivo de moderador, que é uma espadinha. Uhum, Ou um distintivo de VIP, que também é o que tu podes dar a uma pessoa, por exemplo. ok. Cada streamer.
define até que, por exemplo, alcançaste isto, já te posso dar o distintivo de VIP aqui na stream. Por exemplo, eu faço por horas. A pessoa tem X horas porque o pessoal gosta, percebes? Não é assim que pronto, diz que eu esteja a contar que possa parecer elitista. Isto não é elitista, o pessoal Não, gosta, sim, percebe? Quer rewarding, estas sim. coisas. Ok. Exatamente, pronto. O pessoal às vezes até me Reconheceste aquela pergunta. pessoa. Exato, exato. E o pessoal gosta de. Pronto, às vezes perguntam-me. Eu nem nunca tinha pensado nisso, queres que eu te diga? Até há uns meses atrás, pronto, o pessoal começou-me a perguntar o que é preciso para poder alcançar o distintivo de VIP aqui no teu canal. Há Ah, pessoas, e se pronto, não que se tens interessam. público? Não sei. Se calhar é uma coisa que alguns fazem, metem público, não sei. Ou seja, é no chat quando tu estás a falar, Ok. ao lado do nome, do username da pessoa Sim. aparece Sim, esse não, é isso distintivo. que eu estou a perguntar. Eu estou a perguntar é, por exemplo, tu para teres o distintivo precisas disto. Tens essa informação pública ou Ah, é privado, é privado. é Sim. privado? Ah, ok, Estou a está bem. perceber, sim, sim, é privado, Pois, porque se calhar há umas exatamente. pessoas que Estou a cumprem os perceber o que estás a requisitos, mas perguntar. tu não queres dar o distintivo. Sim, pode ser isso também. Não estou a dizer tu em particular, mas imagino que outros streams tenham um bocado essa preferência. Pois, lá está, isto também depende de cada um. Eu, por acaso, eu faço assim. Para mim é tudo, ou seja, transparente no sentido, pá, é por número de horas, porque acho que faz sentido uma pessoa para ter, para mim faz sentido, para ter esse distintivo, pelo menos um mínimo de horas, e falar no chat, porque isto de falar no chat, lá está, era o que eu estava a dizer. Isto às vezes é muito giro, vou fazer streams e montes de pessoas vão lá falar. Isso não vai acontecer, a menos que tenhas essa tal base que eu te estava Ok, a ok. dizer. E mesmo até, por exemplo, eu tenho a minha base de pessoas no Instagram, mas posso dizer-te, já houve streams em que às vezes começava a falar e não tenho lá ninguém a falar comigo. E às vezes ficas assim a falar Realmente, para ninguém. como é que eu juro que gostava de fazer, em vez de entrevistas a cosplayers, gostava de fazer entrevistas a pessoal da Twitch, porque acho fascinante, mas ao mesmo tempo Todo conheço mundo, não poucas é? pessoas. Conheço poucas pessoas. E é um Sim. tema que eu não. Eu se calhar devia tipo estudar mais ou ver Twitch para tentar perceber a complexidade da coisa, porque lá está, como estás a ver, estou-te a fazer perguntas bué da básicas. Isto é tipo o beabá para quem Ah, não, faz esteja à vontade. Twitch, mas eu Sim, não, sim. eu honestamente, pronto, é uma coisa onde eu não me envolvo. Bolas, perdi-me. Caneco. Ah, Ah, Estamos os distintivos e não sei o quê, e falar sozinha exatamente, a parte de algumas falar pessoas. sozinha. A parte de falar sozinha. Isso não deve ser nada fácil. O que é que tu fazes nessa Então situação? Por não exemplo, é. começas um live e vês, epá, bolas, não tem aqui ninguém, e agora? Eu sei É que se assim. calhar a tua primeira opção deve ser publicar mais e lá venham ter com o Twitch, etc. Mas tu continuas tipo do género, imaginas que estás a falar com alguém ou simplesmente continuas na tua? Ok, então isto é o que eu faço. Eu basicamente, e pode servir de dica para alguém que esteja a ouvir, que esteja a pensar fazer stream ou que esteja a passar por este tipo de situação de não ter ninguém a conversar no início da stream convosco. Portanto, o que eu costumo fazer, e já me aconteceu, como é óbvio, porque isto acontece a todos, eu enumero numa lista certas coisas interessantes que me aconteceram durante a semana para contar ao pessoal, porque às vezes há pessoal que até está só a ver, porque Uhum. ainda está a perceber se gosta do streamer e quer interagir, não é? Isso acontece muito. Um, ou simplesmente, por exemplo, depende das fases, não é? Às vezes quando estás a começar não é fácil, isto nunca é fácil começar alguma coisa. Mas o que eu faço é isto, pronto, eu enumero assim alguns pontos interessantes da minha semana que eu queira partilhar com o pessoal e vou falando, nem que seja sobre o tempo. Pá, esta semana aconteceu-me isto, isto e isto, e choveu imenso, isto realmente o tempo hoje, mas pronto, Começas a falar de cenas banais, banais não, coisas interessantes que te falaram na vida, mas tipo, falas para alguém, no fundo. exa- Mas- exato, exato, é o que eu Ok, faço. ok. Também há pessoal que, por exemplo, diz bom dia ou boa tarde, diz umas quatro frases ou cinco e depois começa a jogar qualquer coisa, pronto, e eventualmente alguém aparecerá, pronto. Ok, ok, ok. Não, é pá, porque eu faço esta pergunta porque também deve ser difícil, é pá, fazer essa parte. Eu confesso que deve ser difícil porque nem todas as pessoas começam Twitch
começar um Twitch com um background, vá, vou dizer em teatro, porque é a arte de encher chouriços, está muito metida em teatro e numa parte do improviso. E eu reconheço que não seja fácil tu chegares, tens tudo armadilhado, as tuas luzes, as tuas cenas, o teu computador, o teu desktop pago por metade pelos teus subscritores, dá um ano e depois chegas a um Twitch e dizes tipo, "Ah, tenho 0 pessoas, what? Então e agora? Sim, sim. Mas sentes que, que isso que tu fazes resulta? Olha, eu genuinamente eu não sei bem dizer isso do resultar porque eu tenho conversa para uma vida, estou sempre a conversar, percebes? Mesmo que às Ah, vezes ok, ninguém me responda, não sei bem se sou um exemplo, mas pá, pelo menos das vezes que isso me aconteceu, isso eu posso dar feedback. Das vezes que me aconteceu e eu fiz isto, resultou. Eventualmente ok, alguém me disse alguma coisa, pronto. ok, ok. Não custa tentar. Não, não, olha, fixe, fica a dica para quem estiver interessado e quem quiser, e caso aconteça, e caso esteja a fazer e aconteça, olha, fica a dica, muito fixe. Eu Exato. gostava de ter mais perguntas sobre a cena do Twitch. Pronto, eu de facto não sou perita no assunto. Ahm, Posso apenas dizer que a Mayushi tem Twitch, portanto ela não joga só, faz outras atividades. Olha, pelos vistos também fala com vocês sobre o tempo, sobre o que é que se Ah, passa. posso dizer que eu falo mais do que o que jogo. Pronto, É que pelos vistos. é quase Dá para sempre a aproveitar falar. bem, dá para aproveitar bem a parte dos loadings se tiveres. Ahm, Eh, Opa, eu acho que isto também acresce imensas perguntas, mas pronto, temos de sintetizar aqui. Portanto, vejam o Twitch da Mayushi, ok? Caso estejam interessados. E ela tem sempre coisas divertidas para mostrar e falem com ela também, coitada. Ela merece. Epá, posso dizer-te se já passaste lá, inclusive. Então, tu Sim, estiveste sim. lá na nossa Query LifeCon Sim, sim, a sim. dar o teu workshop. Yeah, pois foi. Ah, foi. Mas pronto, tirando esse registro, se às vezes apareceres numa stream minha, não se assustem, porque o mais provável ou é verem-me ou a dançar alguma música pimba, que acontece demasiadas vezes. Ah, que Agora, bom. mas pronto, agora até posso dançar à vontade, não estamos nos centros populares. Pronto, agora até se. Exatamente, está contextualizado. Está contextualizado. Exato, mas de resto, Portanto, olha, uma pessoa bem disposta podem encontrar é boa disposição, sem dúvida, e sim. transparência, porque pronto, eu sou um livro aberto. Às vezes há coisas que eu até, não devia ter dito esta parvoíce, mas pronto. Olha, já está. Well. Exato. Então, mas vamos agora voltar aqui um bocadinho para o tema do cosplay, apenas para algumas simples perguntas, porque nós estamos mesmo a terminar, ok? Eu gostava de perguntar se, por exemplo, gostavas de fazer mais alguma coisa tanto a nível do cosplay ou a nível do Twitch, por exemplo, um projeto de sonho, alguma coisa no Twitch que gostavas muito de fazer, ou então só no cosplay, ou então só no Twitch. Ok, a nível de cosplay é muito fácil. Pá, eu posso dizer que já fiz um dos meus cosplays e skits de sonho, e o bónus foi ter ido representar Portugal ao Japan Weekend no ICL. Foi Uhum. fazer Spirited Away. Spirited Away é o meu filme de infância. Eu fui alugar o DVD 1500 vezes, a senhora já estava farta de mim, Ah, que que até já me queria fixe. oferecer o DVD. Opa, e continua a ser aquele filme de eleição, significa para mim, porque mostra-me, e a Ghibli faz isso de uma maneira incrível. É com o amor pode existir de várias formas, Ah, e ok, sim. esse filme, pronto, bateu forte, cara. E então cumpriste o teu Um, cosplay de sonho, ou o teu skit de sonho, vá, pronto, cumpriste o teu sim, projeto sim. grande, mas ultimamente tens aí algum novo, alguma coisa que gostavas muito de fazer? Epá, tenho, e estou a fazer, vou comprar os tecidos este fim de semana. Um, Vou fazer um dos meus projetos de sonho, Ok. um, ou seja, de sonho. Isto foi uma coisa recente, mas é que eu tinha muita escolha. Uhum. Mas daquela escolha toda que eu tinha, eu quando olhei para este, ou seja, não é que eu esteja familiarizada com isto, porque isto é um jogo de cartas, é um Magic the Gathering. Ok. Mas a nível de construção de fato, para mim é um sonho. Ok, ok.
finalmente, e porque eu tenho feito várias tentativas de fazer um corpete e eu sinto muito genuinamente que eu ainda não consegui fazer aquele 100%. E quando eu olhei para este fato, eu pensei, é desta. Ok, É desta ok. que eu vou fazer a Sim. 100%. Pronto, que Queres só é a dizer o nome Liliana ou... Vess. Ah, Liliana Vess. Considero. Ok, ok. Ahm, pronto, e a nível de props e tudo, acho que é desafiante, pronto. E mesmo o vestido em si, acho que nunca fiz nada deste género, muito sinceramente. E pronto, estou ansiosa de começar a meter mãos à obra. Ok, nice, nice. Pronto, temos aqui o projeto da Mayushi. Agora, estamos mesmo a terminar, portanto, eu gostava que tu dissesses três cosplayers portugueses que gostavas que o seu trabalho fosse mais reconhecido. Ok, então, Nameless Dreamer. Ok, claro. ahm, Chibi Cat, mas tu já Ah, sabes, pronto, que desde o início que eu estou sempre a dizer-te que coitada, eu até lembro-me do início assim, se calhar ela vai pensar que eu sou uma fã maluca, porque o primeiro contacto que eu tive contigo eu disse-te logo que eras uma das minhas cosplays preferidas, opa, já há muitos anos. eu agradeço, mas eu acho que já tens outras opções. Não, Epá, não, tu vais ficar sempre aqui, bate forte, Carmen. obrigada. Obrigada. É assim, eu não consigo dizer que não. Pronto, caso tenhas outras pessoas para dizer, ou queres dizer mais uma pessoa, fica à vontade, ok? Eu agradeço imenso, juro que agradeço. Ahm, e fico comovida, fico sempre comovida. Obrigada, Opa, obrigada. isto não é favoritismo, malta. Ela sabe, eu tenho ali a minha foto dela de Miss América e naquele dia eu disse-lhe pessoalmente que ela era uma das minhas cosplays preferidas. Ah, Pronto. pois foi, lembro perfeitamente, por acaso, lembro perfeitamente. Então, temos a Nameless Dreamer, coincidentemente eu, Deixei de e sem jeito. Uau. fiquei sem Ah, jeito. ahm, e por último, epá, espera, eu essas duas pessoas eu já sempre soube, percebes? Deixa-me cá pensar, assim de repente. Pá, havia tanta gente que merecia, percebes? Eu Tanta sei, é gente. difícil. É muito difícil. Mas eu diria se calhar, eu diria se calhar o Leonardo, porque a nível de props é uma Uhum. das pessoas que eu pá, olho para aquilo que ele faz e pá, quem me dera saber esta técnica. Sim, sim, ele é muito bom. Ele é muito bom. E depois parece que faz as Exato. coisas com imensa facilidade. É Mas muito ele tem fixe. todo um conhecimento que eu acho que, muito sinceramente, se ele até tivesse aí workshops a funcionar em eventos, eu ia Ah, sem ativamente lá aprender dúvida. mais Não, sem coisas. dúvida. Sem dúvida. Bom, temos aqui então os três nomes. Mais uma vez, muito obrigada. Fico sempre Ah, nada, lisonjeada. então, Ah, tu já sabias, isto não foi de agora. sim, mas não sabia que ias dizer aqui. Vou ser Claro que sincera. sim. Ahm, pronto, posto isto, tens alguma última palavra que gostavas de deixar ao pessoal? Epá, isto é aquela pergunta do que dizem os teus olhos, não é? Exatamente, sim. Sabes que eu vejo muito, eu todos os domingos estou ali batida. Eu e Daniela Oliveira sempre. Ok, última palavra. Pessoal, pronto, não se deixem. Eu sei que às vezes é complicado, não deixarmos de pressionar pelas redes sociais, mas se quiserem alguém com quem falar sobre isso, já sabem, podem mandar-me sempre mensagem quando precisarem. Ah, Dicas também, estejam à vontade, pá, o que eu puder ajudar também estou sempre disponível. E levem isto da maneira que. Levem o cosplay da maneira que vocês quiserem levar, e em relação a streams e a cosplay de uma maneira geral, epá, eu sei que às vezes há momentos bons e maus, hum, às vezes estamos assim um bocadinho sobrevados com o que nos rodeia, mas no final, se tivermos assim, mesmo que sejam poucas, que é ótimo, sim, mas as pessoas certas à nossa volta, rodearmos das pessoas certas, aquelas pessoas que nós olhamos e dizemos, pá, esta pessoa ajuda-me a continuar em frente, motiva-me, diz-me coisas boas. Pá, tentar focar as vossas energias para essas pessoas que realmente merecem a vossa atenção e vos motivam a continuar. Ok. Se não tiverem nenhuma pessoa de género, como eu já disse,
Eu estou cá, se precisarem. Ai, que fofinha. E ficamos assim com as últimas palavras da Mayushi. Olha, muito obrigada por teres aceito o convite. Foi uma conversa super Obrigada, interessante. Shui, pelo convite. Consegui aqui também desbravar um bocadinho a parte do mistério que é para mim o Twitch, para todos os efeitos. Ahm, É isso, malta. Olha, espero que tenham gostado. Caso queiram apoiar aqui o podcast de alguma forma, eu costumo dizer, e é mesmo verdade, a vossa visualização basta, mas caso queiram dar algum input, se puderem, ou porque estavam interessados, podem através do Ko-Fi. Muito sinceramente, aquilo que eu mais prefiro é através da lojinha, ou dos pequenos artigos de artesanato que faço. Não esqueçam de dar like, subscrever ao canal para mais entrevistas e vemos-nos na próxima entrevista. Tchau! Obrigada, beijinho.